Passo agora a palavra ao doutor Sebastião Lessa. Doutor Sebastião Lessa é delegado de Polícia Federal aposentado. Dentre diversos cargos que ocupou na Polícia Federal, destacam-se o cargo de corregedor da Superintendência Regional no Rio de Janeiro e chefe da Divisão Disciplinar na Corregedoria em Brasília. Doutor Sebastião Lessa atualmente é advogado e autor de diversas obras na área disciplinar. Doutor Lessa, a palavra é sua. Eu quero agradecer esse convite, é extremamente honroso para mim estar aqui. Além de proveitoso, que a gente aprende todo dia, toda hora, é também prazeroso estar aqui junto dos senhores. A natureza desse evento, tempo, ela força uma função bastante difícil, enfocar aqueles pontos fundamentais e provocar uma reflexão. Porque esse tema, improbidade administrativa, focado no enriquecimento ilícito presumido, é realmente bastante extenso. Só para se ter uma ideia, hoje nós temos no Superior Tribunal de Justiça 2.480 processos, documentos. No Tribunal Regional Federal, temos mais ou menos uns 3.000, Tribunal Regional da Primeira Região. Se você multiplicar por mais, são 5 tribunais regionais, e os tribunais de justiça do Distrito Federal, os tribunais de justiça, inclusive, do Distrito Federal, você terá mais ou menos aí uns 30.000 processos focando a improbidade administrativa. E esse trabalho que eu fiz foi um trabalho direcionado para o enriquecimento ilícito presumido. É essa figura que veio com esta Lei 8429/92, preencheu um enorme vazio. Por quê? Porque você tinha antes aquele enriquecimento ilícito definido. Você tinha causa e efeito. Com a com a promulgação da Lei 8429/92, no artigo 9º, inciso 7º, veio a figura do enriquecimento ilícito presumido, onde você só tem o efeito, ou seja, a vantagem indevida. Você não tem a causa, ou seja, o ato de ofício corrompido. Embora esse ato de ofício não seja necessário para o perfazimento do tipo. E aí vem a nossa preocupação e o nosso, eu diria, que é um desafio. Mostre a projeção 16, por favor. A improbidade administrativa, hoje, você tem essa figura da improbidade organizada, sofisticada e dissimulada, que é a pior improbidade. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação, estão todos ali é um verdadeiro concurso necessário de crimes. Quando se vê essas grandes operações, você tem sonegação, você tem lavagem de dinheiro, você tem evasão de divisas, você tem quadrilha ou bando, falsificações, etc. Muito bem. Expressivo retorno financeiro. Já se diz hoje em torno de 2% a 5% do PIB, 140 bilhões por ano. Projeção quadridimensionada, porque antes era tri, hoje é quadri. Por quê? Porque você pode ter a responsabilidade civil da União, em razão de uma improbidade, com base no parágrafo 6º do artigo 37, você vai ter a ação disciplinar, com base na Lei 8.112, você vai ter a ação penal, com base no 317, principalmente o parágrafo 1º, e você vai ter também aquela projeção da lei prevista na Lei de Improbidade Administrativa, porque o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa é uma conduta com outra roupagem, ou seja,
É a mesma conduta com a roupagem penal, com a roupagem disciplinar, com a roupagem da improbidade administrativa. É só comparar o artigo 9º, inciso 1 da Lei 9.8429, com o artigo 317, parágrafo 1º, e com o 117, no caso da 8.112 e o 132, e no caso do policial federal e do Distrito Federal, o artigo 43. O pano de fundo é o mesmo, a roupagem é que muda. Mostra a 51, por favor. Projeção 51. Cinquenta e um, 51. Essa improbidade dissimulada, hoje, você tem empresas de consultoria que opera com informações privilegiadas. A propósito, a CGU publicou agora um manual de procedimentos, publicou agora em julho, um manual de procedimentos disciplinares, em parceria com a ENAP. Eles foram um trabalho de grande fôlego. Esse manual tem 700 páginas, mas ele pegou toda a matéria de disciplina, de improbidade, com doutrina, com jurisprudência. É um documento imprescindível para aqueles que militam nesta área. Então, essa atividade de consultoria ou de assessoramento privado, capitulado naqueles artigos, é outra forma de improbidade dissimulada. O lobby nas licitações e na liberação de verbas, com base naqueles artigos, tudo isso faz parte dessa improbidade dissimulada. Por isso, eu repito, esse tipo do artigo 9º, inciso 7º, da Lei 8.429, quando trouxe o enriquecimento ilícito presumido, ele veio preencher um enorme vazio. Por quê? Mostra a projeção 20, por favor. Mas antes, desculpa, mostre a 18. Qual é a função da comissão? Sintetizando. O que fazer? Qual o objetivo da sindicância patrimonial? É buscar o indício, basta o indício. Se você tem o indício, você pode instaurar o processo administrativo disciplinar. Até porque aquelas quebras, ela vai ocorrer, eu diria, com maior rigor, com maior musculatura no processo disciplinar e no processo criminal. Qual o exato limite do intercâmbio de informação sigilosa? É uma questão que está sendo muito debatida. Por quê? Você tem um direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 12, quando diz: é inviolável o sigilo. Quais os sigilos? A correspondência, as comunicações telegráficas, os dados e as comunicações telefônicas. Esta última, regulamentada em lei hoje, a lei da interceptação. Esses dados, o judiciário, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, definiu que tem que ter ordem judicial para quebrar um dado, seja bancário, seja fiscal, seja tributário. Muito bem. Isso em 88, com a Constituição Federal. Vieram, então, as leis complementares 104 e 105, trazendo o intercâmbio de informação sigilosa. É outro ponto que eu gostaria também de destacar para uma reflexão. Qual o exato limite desse intercâmbio de informação sigilosa? Aproveitando a oportunidade, en passant, este tipo que eu vou mostrar agora, projeção 3. Está escrito lá, no artigo 9º da 8429.
constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas empresas mencionadas no artigo 1º dessa lei. E, notadamente, porque esse artigo 9º, ele é amplo, esses incisos não são taxativos, são exemplificativos, por essa expressão, notadamente. Aqui vem o ponto da nossa discussão. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente. A propósito, nós participamos, em nome da DPF, da DEPOL, do sindicato, como convidados oficiais. As associações foram convidadas e designaram. E nós sustentamos lá, no dia 23 de abril, 23 de março, na reunião, a inclusão na reforma do Código Penal, na parte que trata dos crimes contra a administração pública, dessa figura, dando uma outra roupagem, uma roupagem penal. Por quê? Porque se é difícil você apurar um enriquecimento ilícito, eu diria, não definido, aquele que é presumido, ou seja, quando o agente público exterioriza sinais de uma evolução patrimonial incompatível com seus ganhos, você não tinha como processar aquele fato. Você não pode instaurar um procedimento com base em deduções, fere o princípio do devido processo legal. Hoje você tem esse tipo que te dá, eu diria, fundamentação legal. Por quê? Porque esse tipo é uma norma, como diz Armando da Costa, é uma norma presuntiva de improbidade administrativa. Se você caracterizar esse fato, e não é difícil, porque a Lei 8750 de 93, que veio logo após a Lei de Improbidade, ela prevê uma obrigatoriedade de atualização da parte patrimonial anualmente, com justificativa da evolução patrimonial. Então, se o agente público exterioriza aquele sinal sugestivo de enriquecimento ilícito, se ele, por exemplo, tem alguma coisa que ele, de repente, desculpa da expressão, caiu de paraquedas no patrimônio dele, e se naqueles 5 anos anteriores não está previsto aquela evolução, ele incide nesse tipo. E a administração, a polícia, cabe apenas mostrar que ele adquiriu aquele bem. O ônus da prova inverte-se. Há uma discussão sobre isso. Mauro Roberto Gomes de Mato não aceita. Mas a obra de Eli Lopes Meireles, Marcelo Figueiredo, Fábio Medina Osório, José Armando da Costa, os grandes comentadores da lei, admitem. E o Superior Tribunal de Justiça já referendou essa conduta. O Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça de São Paulo já referendou. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em acordo da relatoria do do desembargador Torinho Neto, também já referendou esse tipo. Eu, inclusive, desenvolvi esse trabalho num livro sobre improbidade administrativa, não estou fazendo propaganda do livro, não. O livro que está aqui, na página 67 à página 71. Eu estou fazendo, que aqui a gente tem que ser rápido. Mas no livro eu desenvolvi, da página 67 a 71, um trabalho sobre isso, do enriquecimento ilícito preso.